Mais uma vez eu saudo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a abrir comigo no livro de Romanos, capítulo de número 14, ou 14, conforme você achar melhor. Romanos 14, nós vamos ler do verso 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou um tema interessante no meu coração, irmãos. E o tema é: não julgue, afinal você também é réu. Fala para alguém perto de você isso: não julgue, afinal você também é réu. E você vai entender porque você também é réu. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Até aqui, louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por mais uma oportunidade de ministrar a Tua palavra. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Tu venhas preparar, ó Deus, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, e também, ó Pai, a cada irmão e irmã que aqui está, Senhor, que veio ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua semente, ó Pai, só vai gerar bom fruto se cair em solo fértil, Senhor. Há nesse lugar, ó Pai, diferentes tipos de solo, e a minha oração é que o Senhor venha preparar a cada solo, para que quando a semente da Tua palavra, Senhor, recair sobre ele, venha gerar fruto, ó Pai, e esse fruto permaneça para a honra e glória do Teu nome. Portanto, Senhor, prepara o coração, prepara, Senhor, os olhos, prepara os ouvidos, prepara a mente, Senhor, tudo que for necessário. Traz cativo a Tua voz nessa noite, que nenhuma distração, nenhum impedimento venha, Pai, impedir os Teus filhos de saírem deste lugar, edificados e fortalecidos pela Tua palavra. Essa, Senhor, é a minha oração, juntamente com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Estranho, né, irmãos, falarmos que todos nós somos réus, todos nós somos dignos de julgamento. Eu poderia trazer uma mensagem dizendo para você, como em muitos lugares tem sido ministrado, que você é a menina dos olhos de Deus. Mas eu quero dizer para você que você é um réu de um trono de juízo. E um réu
que faz com que nós sejamos não diferentes, mas iguais perante a Ele. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E quantas vezes nós olhamos para alguns e pensamos assim, aquele ali Deus gosta de maneira especial. Aquele ali Deus trata de maneira diferente. Aquele ali é mais querido por Deus ou menos querido por Deus. E aqui nós vamos ver que da maneira que Deus nos ama e da maneira que Deus nos recebe, Ele traz um nivelamento, dizendo que todos nós somos réus. Todos nós permaneceremos diante deste trono de julgamento. E cabe a mim e a você pôr a casa em ordem hoje, para que cheguemos lá prontos para este dia. E é interessante, irmãos, que esta palavra vai falar sobre tratamento. Porque quanto mais tempo nós temos de igreja, vou dizer assim, quanto mais tempo nós temos participando da fé, mais nós costumamos nos achar superiores àqueles que estão chegando agora ou que estão lá fora. E o que a Bíblia nos ensina é que não há superioridade, mas que Deus entrega a cada um segundo a sua própria vontade. Deus realiza na vida de cada um tanto o querer quanto o efetuar, assim nos diz a palavra. E então nós aprendemos aqui que logo nos primeiros versos desse livro escrito pelo apóstolo Paulo, ou carta, como você achar melhor, é que nós precisamos aprender a receber os nossos irmãos que se achegam em dificuldade. Precisamos aprender a receber aqueles que adentram o templo e que não tem talvez o entendimento que você tenha, que não tem talvez a bagagem que Deus já te deu. E o verso diz de maneira clara que aqueles que estão enfermos na fé, nós precisamos receber, não em contendas sobre dúvidas. Porque, irmãos, quando nós recebemos alguém, nós precisamos receber essa pessoa com o mesmo amor que Cristo o receberia. E para isso é preciso uma longa jornada de preparo para receber da maneira correta. O mais comum dentro das igrejas hoje é: eu vejo alguém enfermo na fé, vamos dizer assim, precisando de ajuda, e eu tenho uma facilidade enorme em apontar e pré-julgar aquele que eu deveria amar e receber, amar e ajudar, amar e instruir. Então, irmãos, é um desafio para nós aprender a amar aqueles que vêm e não têm a bagagem que nós temos. É você olhar para alguém que veio do mundo cheio de falhas e pecados e dizer assim, eu sei que você está caminhando errado, mas eu decido te ajudar. Eu sei que você está em um caminho tortuoso, mas eu decido te ajudar. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, porque eu não posso julgar quem chega, porque eu também sou réu. Qual é a diferença então? A bagagem que Deus me deu talvez seja um pouco maior, então eu devo compartilhar para que diante desse juízo todos nós sejamos absolvidos. Aleluia. Você não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que quando chegarmos diante deste trono de julgamento, nós sejamos absolvidos. Sabe por que absolvidos, irmãos? Porque naturalmente a nossa condição é condenado. Naturalmente a nossa condição é falho, pecador, portanto condenado. A cruz era minha, a cruz era tua, mas nós recebemos perdão, e perdão mediante a fé. Fé esta que aquele que adentra o templo pela primeira vez ainda não desenvolveu. E é por isso que nós temos que receber o enfermo na fé,
não com contenda, mas com amor. Então, se tem um recado que Deus quer trazer à igreja nesse primeiro verso é: receba com amor. Fala para alguém próximo de vocês, em nome de Jesus: receba misericórdia. Fala em nome de Jesus: receba com amor. Aleluia. Quem estava dormindo acordou, oh glória. Tem que receber com amor, irmão. Se você não receber com amor, sabe o que vai acontecer? Ele vai bater o pé aqui, assistir um culto, ir embora e nunca mais voltar. Por quê? Ah lá, ó, tá de piercing, tá de brinco, tá de alargador, tá de bermuda, tá de boné, tá de... Faltou amor, faltou sabedoria, vai embora e não volta mais. Tem uma coisa, irmãos, que é deixar o Espírito Santo trabalhar. E o trabalhar do Espírito é de dentro para fora. A conversão acontece dentro. É mudança de mente. A renovação é da nossa mente. Romanos 12:2. Renovação de mente. Mas não, a gente quer primeiro tratar o externo, sendo que o interno está podre. Deus não vai receber ninguém na glória com aparência externa. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. Aleluia! É um corpo glorificado. Então essa carcaça que nós temos hoje, você vai deixar na terra, porque o que é da terra, fica na terra. A Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó ele vai voltar. Mas o que é nascido de Deus, a Bíblia diz que vai ter um corpo glorificado. Então nós precisamos aprender a receber. Grande parte das pessoas que visitam não permanecem porque muitas vezes se sentem julgadas. E como eu posso julgar alguém sendo que eu também sou réu? Você já viu um juízo aonde um ladrão fala para o outro ladrão assim, ó, ele é culpado? Você já viu isso acontecer? Não. Por quê? Quem julga é o juiz. E aí nós trazemos essa mesma alegoria para a igreja. Nós todos somos réus, mas nós temos uma facilidade tremenda em querer julgar outros réus. Nós não temos autoridade para julgar outros réus. Nós temos autoridade para instruir. Fala para alguém perto de você: não julgue, instrua. Essa é a nossa função. Se eu me preocupar em julgar, a pessoa não vai firmar, porque ela vai entender que eu me sinto superior. Mas quando eu me nivelo a ela, digo, ó, nós estamos no mesmo barco, todos condenados, todos carecendo da misericórdia. Só que eu tenho aprendido neste barco, nesse caminho, que eu preciso viver a minha vida desta maneira, segundo a palavra. Então a pessoa começa a se mudar, se transformar de dentro para fora, porque não há julgamento. E também não há aceitação. Entenda isso. Amar não significa aceitar. Amar significa que você recebe e instrui. Recebe e caminha dia após dia. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor que disse algo interessante. Ele falou que foi evangelizar um homem. E esse homem que ele foi evangelizar, todas as quartas-feiras, se eu não me engano, ele ia à casa do homem, porque o homem não ia à igreja. E ele ia à casa do homem, e chegando na casa desse homem, ele começava a discorrer da palavra de Deus para esse homem. E esse homem no começo não aceitava, mas ele persistiu instruindo na palavra. E então, com o passar de alguns meses, aquele homem que não tinha conhecimento nenhum passou também a ler a palavra, não para recebê-la, mas para ter argumentos para debater com o pastor. Quem aqui não conhece uma pessoa assim? Eu quero ter argumento para quando aquele pastor chegar aqui eu falar contra ele. Mas para isso ele precisou o quê? Se preparar. Pastor Sérgio disse: meu povo perece porque faltou o conhecimento. E aí um homem que nem tinha muita coisa a ver com crente, resolveu o quê? Investir no conhecimento, não para ser salvo, mas para que aquele conhecimento o proporcionasse a chance de rebater ao pastor. E mesmo assim, com essa afronta, o pastor perseverou. E sabe o que aconteceu?
Passado 1 ano de evangelismo, sem uma visita na igreja, este homem resolve ir ao templo. E ele entrou ao templo e viu tudo o que estava acontecendo no templo, viu a maneira que era feito o culto. E ele estranhou porque muitas pessoas o observavam de maneira diferente. Quando você entra em uma igreja diferente, geralmente é assim. Você parece alguém que é extraterrestre. Todo mundo fica te olhando, né? É incrível. E esse homem se sentiu dessa maneira. Ele se sentiu alguém isolado. Alguém que não foi recebido. Mas houve alguém que não desfez dele. A alegria daquele pastor foi quando viu ele adentrando as portas. E aquele pastor então desce do altar e o recebe em amor. Aquele pastor descendo do altar pega aquele homem e o coloca nas fileiras da frente. E aquele homem então assiste o culto, assiste a mensagem e vê que o mesmo pastor que ministrava na casa dele estava ali também pregando a palavra. E o resultado disso foi que esse homem passou a frequentar o templo. E depois de alguns anos, o testemunho deste pastor dizia que aquele homem foi o primeiro pastor que ele ungiu. E sabe por que ele ungiu aquele homem pastor? Porque aquele homem foi evangelizado e recebido da maneira correta. A igreja talvez não entendeu o que o pastor estava fazendo, mas Deus com toda certeza entende. Muitas vezes nos falta isso, esse amor de olhar para alguém além das suas falhas, além dos seus pecados. Imagine se Deus olhasse para Davi apenas focando nas falhas. Ele não seria de maneira alguma um homem segundo o coração de Deus. Homicida, adúltero, e mesmo assim Deus os recebeu. Então o que eu quero dizer para você é: não julgue quando alguém vier. Não julgue quando alguém entrar. Receba em amor e deixa que o Espírito Santo te use para instruir no caminho, para direcionar. Verso 2 diz: um crê que tudo pode comer. Quem aqui não conheceu alguém assim? Eu não posso comer carne de porco. Ah, mas eu não posso comer tal alimento. Quaresma, né, algo muito comum dentre as religiões mais tradicionais. Eu não posso me alimentar de carne. Um crê que tudo pode comer, o outro que é fraco, a Bíblia diz que ele come legumes. Então, irmãos, nós não podemos julgar uma pessoa pelo que ela come ou pelo que ela deixa de comer. Há religiões onde, se você declarar que come carne de porco, você automaticamente se declarou alguém que vai para o inferno, porque eles não creem que alguém que coma carne de porco seja salvo. Porque segundo o Antigo Testamento, o porco é um animal imundo. Então, irmãos, são coisas que nós vemos todos os dias nas igrejas. Homens que têm experiências lá fora, mas um dia adentram. E aí quando eles chegam, a gente começa a ouvir sobre a conduta que eles levam e começa a entender um pouco mais da vida deles. E a gente aprende que há diferentes mentalidades, há diferentes visões, mas uma coisa precisa nos unir: o nosso desejo em ir para a glória. Eu tenho que querer ir para o céu da mesma maneira que aquele que talvez não come carne de porco. Eu tenho que desejar isso. Mas não é o fato de comer ou não comer que vai me fazer adentrar. Porque se você observar, irmãos, a Bíblia diz assim que aquele que come, ele come para Deus. E o que não come também. Tudo que nós fazemos é para Ele. E nós vamos aprender isso nesse texto. Mas é preciso não julgar. Porque cada um tem uma maneira de fé. Porque você não come carne de porco, eu vou dizer que você é quadrado. Eu vou dizer que a sua fé não serve. Não. Porque eu acredito que o Espírito Santo fala com cada um de maneira individual. Sabia que Deus não fala só com pastor? Deus fala com ovelha também. Deus fala com você, irmão. E quando Deus está falando com você, você sente aquilo que você deve ou não deve fazer.
Algumas pessoas chamam isso de consciência. Eu chamo de Espírito Santo. É Ele quem nos dá a direção. Então, quando você está prestes a fazer qualquer coisa na tua vida, o Espírito Santo te dá uma direção. Isso não é correto. E aí você faz ou não segundo a sua vontade. Porque você tem o direito de escolha. Eu escolho errar, ou eu escolho acertar. Eu escolho comer, ou eu escolho não comer. Não depende de Deus o comer e o não comer, depende de nós. Mas que tudo que nós façamos seja para agradar o coração de Deus, não para criticar a uma fé que é diferente da minha. Uma crença que é diferente da maneira que eu creio. E então nós passamos para o verso de número 3, que vai dizer sobre o que come, não despreze o que não come. Por quê? Aquele que não come talvez se julga superior, porque eu estou seguindo a lei. Mas a Bíblia diz, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come. Por quê? Não devemos julgar. Porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, nós não somos uns dos outros, nós somos do Senhor. Criaturas de Deus, feitas à sua imagem, conforme a sua semelhança. É isso que a Bíblia diz. Então eu vou julgar você porque você está comendo algo que eu não aprovo. Eu vou julgar você porque você deixou de comer algo. Não, jamais. Eu não devo julgar você pela tua fé. Verso 4 me confirma isso. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está de pé ou cai. É para o Senhor que ele está de pé ou cai. Como assim? Eu entendo que para Deus é quando está de pé, mas quando cai não é para Deus. E eu queria apresentar algo que talvez vai chocar você nessa noite. Há situações onde o próprio Deus endurece o coração. Como assim, pastor? O que você está dizendo? Estou dizendo que vai ter situações que o seu coração vai ser endurecido conforme a permissão de Deus. Você não vai aceitar a mudança. Quantos se lembram quando Moisés se chega lá no Egito e diz assim, liberta o meu povo? E Faraó fala, não. Quantos se lembram da passagem? Liberta o meu povo, ele diz não. As pragas vão vir, mas ele diz não. Ele estava irredutível na sua escolha. E a Bíblia declara naquele texto que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Pergunta para mim, por quê? Porque Deus merece receber a glória. Aquela atitude naquele momento glorifica o nome do Senhor até hoje. Os inimigos vieram, receberam as pragas, foram atrás do povo, foram destruídos e o nome do Senhor foi glorificado. Vão haver momentos que o coração de pessoas vai ser endurecido segundo a permissão de Deus. Eu vou entender? Não. Você vai entender? Não. Deus o sabe. Mas como diz o texto aqui, quem és tu que julga? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai. Às vezes Deus vai permitir que eu caia ou você caia. Não que Ele vá me induzir ao pecado, mas Ele vai permitir que eu caia, porque a escolha, mais uma vez, é minha. E se eu escolho o pecado, a Bíblia diz que eu posso cair. Aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Então, irmãos, não é a condição atual, é estar esperto e vigilante, porque eu posso cair. E para que eu não caia, eu preciso vigiar. Mas muitas vezes Deus vai permitir até a minha queda. Porque tem quedas que não nos afundam, mas nos fazem levantar mais fortes. Meu Deus, você não entendeu nada disso aqui. Misericórdia. Tem queda, irmão, que faz você levantar mais forte. Você se lembra quando você era pequeno, você estava aprendendo a andar de bicicleta? Você caiu a primeira vez, você parou? Não. Levantou e continuou tentando.
E aí você foi de novo, caiu de novo, parou? Não. Levantou, continuou tentando. E teve um momento que você se levantou e conseguiu seguir a sua jornada. O que eu estou querendo dizer para você? Na sua caminhada de fé você pode ter caído uma vez, mas você se levantou. Você pode ter caído 2, mas se levantou. 3, mas se levantou. Mas a Bíblia diz que nós não somos dos que permanecem, irmãos, parados. Nós não permanecemos prostrados, nós erguemos as mãos para o céu e lembramos de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, irmão, não é quantas vezes eu caio, mas quantas vezes eu estou disposto a me levantar. Fala para alguém perto de você, você é réu, pode cair, mas o que realmente importa é quantas vezes você se levanta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pode cair 100 vezes, irmão. Se você se levantar 101, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é quantas vezes eu caio, mas quantas vezes Deus me põe de pé, porque é Ele quem me põe de pé. Louvado seja Deus. Verso 4 continua dizendo sobre isso. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Verso 4. Quem é poderoso? O homem? É Deus que é poderoso para afirmar o homem. Se Deus tirar a mão da nossa vida, irmão, acabou, é queda. Nós só estamos de pé porque Ele nos fortalece. Não tem alguém firme em suas próprias forças, mas as nossas forças vêm de Deus. Então é preciso entender isso. Quando você olhar para esse verso, Deus tem poder de firmar a minha vida e a tua. Deus tem poder de alicerçar os meus passos e os seus. Mas é preciso que eu e você continuemos se levantando. Quando você saiu da tua casa para vir para a igreja, se levantou. Quando passou essa dificuldade tremenda na tua vida, mas não desistiu da fé, você se levantou. Quando você caiu, muitas vezes falou, nunca mais eu volto na igreja. E mesmo assim, Deus te pôs de pé e você está aqui. É Deus que te levantou. É Deus que te pôs de pé. Você não tem força, mas Deus tem poder para afirmar. A Bíblia diz, tanto o fraco quanto o forte. Ah, eu estou fraco. Deus tem poder para te firmar. Eu estou forte. Deus tem poder para te manter firme. É Ele quem tem o poder, irmão. Então nós olhamos aqui no verso de número 4, onde diz, um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Ou seja, você já viu aquela pessoa que fala assim, não, hoje eu não posso, porque hoje é Santa Ceia. Né? Tem crente que é desse jeito. Eu conheci jovens que viviam no pecado, aí chegava na Santa Ceia e falava, hoje eu não posso, hoje é Santa Ceia. Olha a falta de sabedoria, né, irmão? Mas nós não podemos julgar. Nós temos que receber em amor. Por quê? Porque é Deus quem trabalha. Deus trabalhou na minha vida, não vai trabalhar na vida de cada um. Deus trabalha. E aí você começa a observar que as pessoas têm visões de fé diferentes, interpretações diferentes. Se eu chamar o pastor Sérgio talvez para ministrar esse texto, ele vai ministrar o mesmo texto, mas ele vai ministrar segundo a visão que Deus o deu. A visão de fé, ela é diferente, mas o propósito é um só: salvação do perdido. Aleluia. O propósito é salvar aquele que se havia perdido, da mesma maneira que Jesus. O nosso propósito é esse. Mas quando você olha para esse verso, ele vai falar que nós temos que estar seguros da nossa própria convicção. Tem gente que fala assim, nós estamos na quaresma não pode... Olha, não vai longe não, irmãos. Pessoas próximas a mim dizem assim, na quaresma eu não posso tomar cerveja. Para mim é absurdo? Pode ser, mas eu vou julgar e criticar? Não, deixa Deus tratar. Porque se eu me torno chato da situação, eu não atraio as pessoas a Jesus. Eu afasto. E eu tenho que aprender a receber e instruir. Não condenar. É receber e instruir.
Ah, mas eu instruo, a pessoa não muda. É ela e Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que cada um, nós vamos ler isso aqui ainda, dará conta de si. Eu não vou dar conta por aquele que eu instruí, ele não quis mudar, não, eu vou dar conta de mim. Então eu preciso fazer a minha parte, olhar para a minha visão de fé e tentar empregar de maneira a glorificar a Deus em tudo. Para mim não tem esse negócio, o dia do Senhor é o domingo, o dia do Senhor é o sábado, o dia do Senhor é a sexta. Não, o dia do Senhor é todos os dias. Para mim é isso. Mas vai ter religiões que vão dizer, o dia do Senhor é o sábado. Vai ter religiões que vão dizer, o dia do Senhor é o domingo. Vai ter religiões que vão dizer, aquele feriado é de tal santo. Ou aquele feriado, ou o próprio Natal é o nascimento de Jesus. As pessoas tentam criar datas para que a responsabilidade de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus seja ausentada. Não é um dia no mês, um dia na semana, não é um dia no ano, mas é todo dia. Evangelho é relacionamento. Já preguei várias vezes isso aqui. Então nós temos que estar seguros da visão de fé que Deus nos deu. Verso de número 6, aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. Olha só. Você acha que o adventista faz porque ele quer? Não, ele faz para Deus. Ele faz segundo a visão de fé dele. Faz porque o Senhor assim o chama a fazer. Da mesma maneira, o que come para o Senhor come. Porque ele dá graças a Deus. Senhor, você está comendo lá, você que come porco, né? Você está comendo aquele pedacinho de bacon assim, ó. Você vai dar graças a Deus. E o adventista que não come, ele vai comer às vezes o legume dele, ou o vegano que não come, ele vai comer o vegetal dele, dando graças a Deus. Então o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu vou julgar porque um come, o outro não come, ou vai para o céu, não vai porque come, deixa de comer, jamais. Eu preciso estar aberto que Deus deu diferentes visões para cá. E em tudo dar graças a Deus. Verso 7 diz, nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Isso aqui é chocante. Talvez você fale, não, eu vivo para mim. Eu vivo para mim. Se você vive para você, você não serve a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, aquele que é servo do Senhor, já não tem mais vontade própria. Ele vive para serviço do Senhor. Você não chega no seu trabalho e fala assim, ó, eu sou servo do patrão, só que eu vou fazer o que eu quiser. Não. Você chega lá e fala, o que é para fazer? E ele vai te apresentar as suas tarefas. E aí você vai fazer, porque você é servo. E quando fala de Deus, mesma coisa. Você serve a Deus? Sirvo. Então, o apóstolo Paulo dá a dica. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Já não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Aquilo que eu tenho não é meu, é de Deus, eu só administro. Aí você entendeu. E é por isso que o verso está dizendo aqui. Se nós vivemos, se nós morremos, né? Nenhum morre ou vive para si mesmo. É tudo para o Senhor. Verso 8 diz, ó, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, nós somos de quem? Do Senhor. Tem gente que olha para si e fala assim, nossa, mas esse corpo é meu. Ou o que nós mais ouvimos hoje, é meu corpo, minhas regras. Não. Do Senhor. Não aceitar isso é negar aquilo que está escrito, a fé que nós professamos, a nossa regra de fé e prática. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, se Deus mora em mim, eu não sou dono. A casa é sua. Aleluia. Entendeu porque você canta isso? A casa é sua, porque o seu corpo já não é mais morada apenas do teu espírito, mas é morada do Espírito Santo. E você precisa cuidar bem daquilo que você consagrou a Deus.
entregou a Deus dizendo, não, a partir de agora já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, viva através do meu corpo. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser. E sabe por que tem que ser? Porque quando Jesus veio à terra, e mais uma vez lembrando da nossa condição de réus, quando Jesus veio à terra, Ele fez algo que nenhum de nós faríamos. Ele, alguém santo, sem falha, sem pecado nenhum, decidiu, por amor, entregar a vida em favor de cada um de nós. Sabe aquela cruz que eu falei que era minha, que era tua? Jesus olhou para essa cruz e disse assim, ó, eu vou pegar ela para mim. Jesus olhou para esse escrito de dívida que estava sobre a sua vida e falou assim, não, eu vou pegar esse escrito para mim, eu vou pagar essa conta. E aí ele desce, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, desceu na terra, como você conhece o texto, e teve ali durante 3 anos e meio, segundo os teólogos, o seu ministério terreno, e ao fim do seu ministério ele se entrega. Ele tem a decisão de se entregar. E é como se ele pegasse toda a sua dívida, se ele pegasse a tua condenação que já estava escrita, e a partir do momento que ele se entrega na cruz, ele pega aquela condenação, aquele processo e rasga. Ou se você achar melhor, carimba com sangue. Uma condenação que era minha, uma condenação que era tua. Jesus, ele pega a vida que ele tinha e entrega para que eu e você recebamos o carimbo de que o preço já foi pago. É por isso que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Porque o preço foi alto, irmão. Um homem sem pecado, sem falha nenhuma, pagou a minha dívida e a tua. Um homem que a Bíblia diz que foi como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. Isaías declara, não tinha parecer nem formosura. Nós olhávamos para ele, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que o castigo estava sobre ele, mas que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por essas pisaduras, por esse sangue que verteu, por esse carimbo, irmão, você foi sarado. Então, se Jesus entregou a vida por mim e por você, será que nós não podemos viver a nossa vida para Ele? Será que nós não podemos viver os nossos dias sobre essa terra para honrar e glorificar a Ele? Então é preciso fazer isso. Viver para Deus. Cumprir a vontade de Deus. Verso 9 diz, foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é o meu Deus e o seu Deus. Ele é o nosso Senhor. E o verso 10 diz, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas o teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A Bíblia não diz assim, ó, pastor não comparece. Não. A Bíblia não diz, presbítero não comparece, entra no céu direto. Não, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso juízo será ainda mais árduo. Por quê? Porque Deus nos incumbiu a responsabilidade do ensino, da instrução, da direção do caminho. Ai daquele que instrui um desses pequeninos num caminho que não agrada a Deus. Ai daquele. É isso que a Bíblia diz. Então nós não temos de maneira alguma, irmãos, vantagens sobre os demais.
Pelo contrário, nós temos um juízo mais acirrado ainda pela incumbência dada por Deus. Então, a autoridade de pastor ou de presbítero, ou da obra que Deus nos dá, não nos torna maiores, nos torna ainda mais cobrados. Tem gente que acha assim, eu quero colocar PR no nome, acho tão bonito ser pastor, irmão. Você não tem ideia do esforço, das batalhas espirituais, das vezes em que você vai estar no conforto da sua casa, o telefone vai tocar e vão dizer assim, tem alguém endemoniado, vem expulsar. Meu marido está difícil, corre aqui, vem ajudar. Minha esposa está precisando de ajuda, de conselho. E tem gente que quer por simples status. Eu quero dizer para você que aquele que não precisa do status, é Deus quem confirma. Tem gente que só quer o nome. Não, é Deus quem confirma. Davi foi ungido rei muito tempo depois, mas Deus já havia o escolhido. Tem gente que é assim, mas o óleo ainda não caiu, eu só vou começar a agir como pastor quando o óleo cair. Não, primeiro você realiza, depois Deus reconhece. Obreiro é a mesma coisa, primeiro você começa a fazer a obra, depois Deus reconhece. Tem gente que quer o status, mas não quer o esforço. A obra é serviço, não ser visto. Tem gente que quer ser visto. Olha eu aqui no altar, coisa linda. Não, você tem que ver o joelho nos bastidores. Você tem que ver as leituras bíblicas. Às vezes que parece que a Bíblia tem um monte de página, mas você folheia para cá e para lá e não acha nada. Fala, meu Deus, cadê a palavra? O que eu vou falar? A igreja está sedenta por ouvir a voz de Deus. Eu vou falar o quê? Você chega para adorar o Senhor, meu Deus, que louvor. É isso. Essa é a responsabilidade que a gente tem. Mas tem gente que acha que é status. Que maravilha. Então, irmãos, grava isso no seu coração, nós vivemos para Ele. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu me lembro que a cruz era minha. Eu me lembro de onde Ele me resgatou. Eu me lembro de onde Ele me tirou e eu tento imaginar o que seria de mim se Jesus não tivesse entrado na minha vida. É esse pensamento que deve nortear a tua mente, todos os dias, todos os cultos, todas as oportunidades. Aonde você estaria se não aqui? E aí você vai começar a entender um pouco, porque até mesmo a vontade de cultuar é Deus quem gera em nós. Nós não temos. A nossa carne, a Bíblia diz que é inclinada para o mal, mas nós estamos fortalecidos por Ele, é Ele quem nos mantém de pé. Então nós não devemos julgar o próximo, porque o próprio Jesus se entregou, o próprio Jesus amou. Verso 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. E isso é interessante porque nós iremos nos apresentar diante do tribunal, independente do cargo, independente do status, todos nós iremos nos apresentar. E por que isso é interessante? Talvez você diga, mas eu já vou na igreja, então eu já merecia perdão e pronto. Não tinha nem que me apresentar. Mas é justamente nesse momento que você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus, o que não serve. A Bíblia diz, naquele dia me dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E meu cargo, Jesus? Não estou nem aí para o seu cargo. Não estou nem aí para a tua obra. Você fez a tua obra, não a minha. Muitos vão sofrer com isso. Muitas pessoas vão dizer, mas eu ia na igreja todo domingo, Jesus. Toda semana, todo culto eu estava lá, tá? E a vida, e a transformação, e a mudança, e o reconhecimento
e viver para a minha glória. Isso aconteceu ou não? Não. Réu de juízo. Todos nós somos réus. Agora pergunta, qual a diferença? Eu falei, aquele que vive para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que vive a sua vida conforme a vontade dele, não conforme a sua própria, vai receber algo que aquele que não viveu não recebe, que é o carimbo. Esse aqui, o preço foi pago. Você conhece o verso, você já ouviu as oportunidades aqui, por muitas vezes, o presbítero José já vi dizer aqui muitas vezes. No dia de hoje, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado, mas virá o tempo em que Ele será o nosso juiz. Então, diante desse trono de julgamento, quando eu me achegar, Deus queira que o advogado Jesus me receba, dizendo, aquele ali viveu para a minha glória, aquele ali fez a minha vontade. Então Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, adentrai. E aí ele vai entrar. Mas aquele que não viveu segundo a vontade de Deus, vai querer argumentar, Jesus, mas você não perdoava? Cadê o teu amor agora? Jesus vai falar, a porta da graça está fechada para você. O tempo era hoje, mas você não quis. A oportunidade lhe foi dada, mas você se negou. E é por isso que o Senhor tem alertado dia após dia. E para finalizar essa mensagem, o verso 12 vai dizer, de maneira que cada um de nós, não é apenas um ou outro, é cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. É de si mesmo. Não tem como você olhar para o teu filho e dizer assim, não, mas o que eu posso fazer por ele? Não tem como. Não tem como você olhar para os teus pais e dizer assim, o que eu posso fazer por eles? Não tem como olhar para a sua esposa, não tem como olhar para ninguém da tua família dizendo, eu vou fazer algo. Não tem como. Porque na parábola do rico e Lázaro, irmãos, aconteceu algo interessante. O rico falou, manda eu de volta para alertar os meus irmãos. Não. Eles têm os profetas. Ouçam-nos. Foi o que Jesus disse. E hoje eu venho da parte de Deus dizer para você que a escolha é tua. Ser réu é algo natural, todos nós somos. Agora, se a tua dívida será perdoada, vai depender de você. Se Deus vai te receber no gozo eterno dizendo assim, ó, aquele viveu para a minha glória, depende de você. E eu quero convidar você a se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. É isso, irmãos. Oportunidade. Eu tenho a minha oportunidade. Você tem a sua oportunidade. Os cultos são uma oportunidade de Deus falar com você e te instruir. E eu gostaria, de maneira sincera, que a partir de hoje, se há alguma área que você precisa de conserto, que você realizasse esse conserto, mais do que sair do teu lugar e vir à frente, é você acordar amanhã de manhã e dizer, eu vou viver diferente. Tem muitos lugares que vivem de momentalismo, não, vem aqui, chora aqui, se derrama aqui, mas na segunda-feira você volta para o pecado. Não. Eu prefiro 1000 vezes que você faça o teu conserto. Às vezes nem vai falar para mim o que aconteceu, mas Deus vai te receber na glória. Você vai ser perdoado no dia do juízo. Eu prefiro 1000 vezes que você tenha esse posicionamento de realmente mudar. E lembra aos irmãos que não é o número de vezes que você cai, mas o número de vezes que você está disposto a se levantar. Talvez você entrou nessa igreja caído hoje. Falou, Senhor, eu estava só querendo uma palavra que confirmasse no meu coração que eu já posso ir embora, que meu tempo deu.
Eu queria só uma palavra que confirmasse que eu não tenho jeito, que daí eu caía no mundo de vez. E a palavra vem justamente o contrário, dizendo que a oportunidade está nas tuas mãos, viver para a glória de Deus ou viver conforme a sua vontade. Que Deus pode te levantar ou não, mas depende de você, querer ou não querer. Que o juízo é algo que vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Mas a tua dívida estar paga depende da tua conduta hoje. Então eu quero que você ore junto comigo e peça perdão ao Senhor. Porque como eu falei, o fato de eu ser pastor não me torna alguém especial, torna a cobrança maior, apenas isso. E eu quero pedir perdão a Deus para que a misericórdia me alcance, que você faça o mesmo. Se há áreas no qual você precisa aceitar um pouco mais a vontade de Deus, faça isso agora. Faça com que realmente Deus visite a tua vida, enxergue você, contemple o teu esforço, porque dessa maneira, com certeza, irmão, a cada dia que passa você vai sentir a confirmação de onde você vai passar a eternidade. E essa convicção não vem do homem, ela vem daquele que mantém a cada um de nós de pé, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,